Bom dia, Maicon. De fato, fazia alguns dias. Bom dia a ti e todos os ouvintes da Jovem Pan, do programa Jornal da Manhã. Prazer em retornar contigo aí nesse teu programa. Com certeza. Temos muitos assuntos, né, prefeito? A gente vai deixar uma avaliação do primeiro ano de mandato para um próximo momento, porque nós temos diversos assuntos importantes a serem tratados para a comunidade caxiense. E talvez o primeiro deles, e o que esteja mais à vista, à tona nesse momento, seja a situação do transporte público municipal. A prefeitura enviou, abre aspas, socorro à Visat para manter o funcionamento. Mas a gente sabe que essa atitude, que esse envio desse socorro, foi uma espécie de um auxílio emergencial. Como que a prefeitura vem trabalhando junto à concessionária para resolver os problemas, os percalços do transporte público de Caxias do Sul? Olha, Maicon, é bem oportuno esse tema, porque quando nós participamos da campanha, nós tínhamos um projeto de reduzir a passagem para R$ 3,50. Na época ela estava em 4,60, 4,50, uma coisa assim, não me recordo bem. A gente tinha feito os cálculos que com a ajuda, bancando as gratuidades, nós nunca cogitamos em repassar subsídios para a empresa, mas sim pagar as gratuidades para que esse peso não recaísse sobre o contrato. Ocorre que desde o período da campanha até hoje, os insumos dispararam de uma forma incontrolável. Isso não é nenhum economista, que é o meu caso, nenhum integrante do governo federal tinha ideia que o petróleo fosse acontecer isso no mundo inteiro. Só este ano o diesel subiu 70%. E como o contrato prevê a revisão de desequilíbrio, tanto se houver a necessidade de baixar a passagem como de aumentar, cabe à prefeitura esta revisão. Nós preferimos não aumentar a passagem agora e indenizar essa faixa de 4.700.000, mais ou menos eram nossos cálculos. Fizemos um acordo na Justiça, mediado pelo Sejusc, que é um órgão da Justiça, cálculo e reuniões que já haviam sendo feitas ao longo dos últimos meses, então não foi uma questão que nós acertamos no dia seguinte porque a empresa parou parcialmente. Não, essas tratativas já vinham sendo feitas pelos nossos técnicos com a empresa, inclusive com 2 sessões com o Sejusc, e não havíamos chegado a um denominador comum. Lamentavelmente, houve essa paralisação de parte da frota que nos pegou de surpresa e que prejudicou muitos usuários. Isso nunca havia acontecido em Caxias do Sul. E o que nós fomos ágeis aí na conversa com a empresa e ajustamos passar 4 milhões para eles, porque os nossos cálculos davam em torno de 4.700 e o cálculo da empresa próximo a 8 milhões. Então esse é um valor incontroverso, que ninguém discute, todo mundo concorda. Foi passado esses 4 milhões para restabelecer o transporte coletivo e para não aumentar a passagem. Agora nós nomeamos uma comissão que vem trabalhando junto à empresa, com nossos técnicos, com o Conselho de Mobilidade de Caxias, que tem uma boa representação da sociedade, com a nossa área jurídica e também com a empresa, para que nós possamos estar já revisando o contrato para janeiro, aonde cabe a revisão tarifária. Nós vamos fazer um esforço muito grande, Maicon, para que não haja majoração da passagem para o próximo ano, porque o transporte começou a se recuperar, aumentou consideravelmente o número de usuários. Se nós aumentarmos a passagem, isso aí volta de novo a estaca zero, porque um dos fatores principais do desequilíbrio do contrato era o baixo número de passageiros transportados por dia. E isso vem melhorando, graças a Deus. Nós saímos de uma faixa aí de 50, 60 mil usuários dia, já estamos na casa dos 100 mil. Então isso nos dá um alento, que se nós chegarmos a 120 mil, nós teremos o ponto de equilíbrio desse contrato. Adiló, esse também não seria um momento de tentar se reinventar o transporte público, tendo em vista outros meios de transporte que estão surgindo nos últimos anos e que estão tendo cada vez mais adeptos, tirando essas pessoas do transporte público municipal e levando para esses transportes alternativos?
Com certeza, por isso nós estamos liberando, já está tramitando na Selic a contratação do plano de mobilidade para Caxias do Sul, um tema que há muitos anos se discute, mas que nunca foi enfrentado. Tem um custo bastante elevado, isso deve ficar na casa dos 5 a 6 milhões, mas nós estamos dispostos, já está encaminhado esse assunto para ser licitado uma empresa que nos faça um plano completo de mobilidade para Caxias do Sul. Isso engloba os outros modais de transporte, mas principalmente a necessidade de estações de embarque e desembarque de passageiros e principalmente a revisão de roteiros, de rota, horários, distância de parada, tudo são ingredientes que compõem o custo da tarifa. Então, tu tem toda a razão, Maico, nós precisamos enfrentar esse tema e nós não vamos deixar de enfrentar isso. Ao longo dos anos se discute, mas efetivamente agora nós estamos encaminhando esse projeto que seguramente ele vai prever tantas outras modalidades de transporte que for necessário e que é uma tendência no mundo inteiro e que Caxias não pode se esquivar de discutir esse assunto e enfrentar esse tema. Prefeito Adiló, grandes cidades convivem com problemas nas empresas de transporte público. Recentemente houve o caso de Caxias do Sul, mas uns 2 meses antes houve um caso bastante grave em Porto Alegre. E à época eu ouvi o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, em Brasília, em busca de construir um, abre aspas, SUS do transporte público, uma espécie de um socorro do governo federal em impostos, enfim, em alguma forma o governo federal auxiliar as concessionárias de transporte público para baratear a tarifa e para aliviar um pouco os cofres públicos dos municípios. Como o senhor vê essa tentativa de se criar, se é que isso é possível, uma espécie de um SUS do transporte público emergencial nesse momento? Este assunto, Maico, ele vem sendo tratado pela Confederação Nacional de Municípios. O governo federal chegou a acenar com algum subsídio e depois o assunto não andou. Nós temos várias formas de contribuir com o transporte público. Talvez um deles seja, inclusive, um subsídio no combustível ou a isenção de impostos no diesel destinado ao transporte coletivo. Enfim, se discute várias coisas. Agora, o que é importante transmitir aos teus ouvintes, Michael, é que como nós fomos pegos de surpresa nesse episódio aí daquela sexta-feira, o acordo mediado pela Justiça, ele previu uma cláusula com a multa de 100 mil por dia, caso aconteça novamente da empresa parar, porque isso não pode acontecer, nós temos que garantir o transporte para o nosso usuário. Então, aquele acordo que nós fomos extremamente pontuais, assim que surgiu o problema, a gente começou já pela manhã, preparamos a nossa Procuradoria do município, estava aposta já para conseguir uma cautelar na Justiça para que não houvesse a falha do transporte. Felizmente, conseguimos compor um acordo parcial e agora a gente vai fazer toda uma revisão de tarifa, de roteiro, de despesa, de distância de abrigo, de ônibus um do outro, enquanto se aguarda a licitação do plano caxiense de mobilidade, mas nós já vamos avançar bastante, buscando um equilíbrio para que, se possível, não se majore a tarifa de ônibus para o ano que vem. Prefeito Adiló de Domênico conversando conosco aqui na Jovem Pan, dentro do Jornal da Manhã, edição Serra Gaúcha. Prefeito, quando eleito, lá no finalzinho do ano passado, o senhor esperava chegar em 1º de janeiro, até as primeiras semanas. Quando tomou conhecimento, vamos lá, da Codeca, por exemplo, a atual situação financeira da Codeca, o senhor esperava encontrar a Codeca daquela forma, a ponto de ter um projeto para enviar um auxílio para a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, a qual o senhor conhece muito bem e foi diretor-presidente? Nós sabíamos que a Codeca passava por um momento muito difícil, mas naquele momento não tinha o fechamento do balanço de 2020, que acumulou mais 6 milhões de prejuízo. E o que está acontecendo de pior lá dentro da companhia, Michael e ouvintes, são os vários grupos de WhatsApp que circulam diariamente entre meios servidores da Codeca, levando notícias falsas, desencontro de informação, todo tipo
de intriga, prejudicando extremamente o funcionamento do dia a dia, causando uma certa revolta entre os servidores, e isso está nos atrapalhando muito. Ao longo desse ano, a gente não conseguiu grandes avanços nesse tema. Solicitamos o apoio da Frente Parlamentar de Vereadores, para que eles também participem junto dessa mediação com a direção da Codeca, com o Sindicato dos Empregados, porque hoje a companhia gasta próximo de 80% do seu faturamento com folha de pagamento. Então, nós não estamos aqui querendo transferir a culpa para os servidores, mas o desequilíbrio, o descontrole da gestão dos últimos anos levou essa empresa, que é uma empresa estratégica para o município de Caxias do Sul, a uma situação praticamente de falência. Se ela fosse uma empresa privada, ela estaria já com as suas portas fechadas. Então, nós precisamos de um esforço muito grande de todos os segmentos para que até a virada do ano a gente encontre um caminho para essa companhia. Ela corre sérios riscos de poder se manter no mercado, porque ela tem esse desarranjo total, um prejuízo de mais de 30 milhões acumulado e uma defasagem de caixa da ordem de 9 milhões. Ou seja, a empresa vem pagando salário hoje com o dinheiro praticamente dos fornecedores, e isso é muito perigoso. E por isso nós estamos repassando esses 4 milhões para a Codeca, para que ela possa adquirir equipamentos, no caso os containers, que estão em péssimo estado, os do seletivo, e também promover o plano de demissão voluntária para aqueles altos salários, que não é culpa do servidor. Durante a antiguidade, talvez por algum descuido dos dirigentes, ele chegou a esse patamar que hoje o seu salário não é mais compatível com a empresa que precisa enxugar os seus custos. Então, tudo isso o pessoal está olhando, nós estamos fazendo um esforço muito grande, mas eu volto a frisar, nós só vamos tirar essa empresa do atoleiro se houver a colaboração de todos os segmentos. A nossa parte nós estamos fazendo, a presidente Ellen vem se esforçando, mas está tendo muita dificuldade pela intromissão desses grupos de WhatsApp que circulam quase que diariamente com boataria, com desinformação, criando um verdadeiro caos no meio dessa força de trabalho tão importante que é o grupo de servidores da Codeca. Prefeito, a Codeca foi exemplo para o Brasil. Onde o senhor acha, em que momento a Codeca saiu dos trilhos e vive a realidade de hoje? O principal problema ocorreu ali atrás, quando a empresa teve forçada a demissão do seu gerente do RH. Naquela ocasião eu já comecei a me preocupar, porque tu começa a perder o controle e a autonomia. Em qualquer organização, no mundo inteiro, se tu não preservar a hierarquia, tu tem toda uma decadência e uma confusão generalizada, e é o que vem acontecendo, infelizmente, com a nossa companhia. E o governo Caiçado, ele se notabilizou por desestruturar essa empresa. Inclusive, no ano de 2019, foram contratados em torno de 100 servidores e não foi dado sequer trabalho para a Codeca. Quase nenhum contrato. Nós temos aí a entrada do desvio Risso, ali do Distrito Industrial, feito por empresa de terceiro, o capeamento da São Leopoldo, o capeamento da Dom José Baré, ou seja, trabalhos aqui dentro da cidade que poderia ter sido concedido para a empresa, não foi dado. Isso aumentou muito a folha de pagamento dela nesse período, causando um descontrole absoluto, não houve renovação de frota, os containers também não houve durante esse período. Então, hoje nós estamos diante de uma realidade muito parecida com aquela de 2005, mas agravada hoje por essa rede de circulação de boataria que ocorre dentro da empresa e que nós precisamos combater isso. Prefeito, vacinação em Caxias do Sul, expectativa agora com o Vacimóvel, a Prefeitura tentando cada vez mais chegar próximo às pessoas para que elas se imunizem contra a Covid-19, para que a gente chegue àquele dado, abre aspas, salvador dos 90%, que pode permitir com que a gente, quem sabe, retire máscaras, tenha uma sociedade imunizada, cada vez menos suscetível ao vírus, né, ao coronavírus. Como o senhor avalia esse momento da vacinação, o trabalho da Secretaria Municipal da Saúde e a receptividade do público caxiense?
Olha, a gente precisa reconhecer e agradecer a força de trabalho da equipe, de todos os servidores da saúde, porque eles estão sendo incansáveis. Eles estão desde março de 2020 nessa luta de frente ao inimigo invisível, e com uma pequena parcela da população que parece que não está no mesmo mundo, não é o mundo real de todo mundo. Quer dizer, nós precisamos enfrentar isso, e a solução que vem se apresentando é a vacina. Então, por que algumas pessoas ainda resistem tanto à vacinação? Nós temos feito várias campanhas, a sociedade, uma boa parcela da comunidade tem nos ajudado muito, mas nós ainda temos em torno de 20 mil pessoas que precisam ser vacinadas para nós buscarmos o equilíbrio e, quem sabe, completa flexibilização, dispensando o uso da máscara, a exigência do comprovante da vacina nos eventos. Então é isso que nós precisamos urgentemente alcançar. Estamos com um posto ali na Praça Dante Alighieri, junto à Feira do Livro. Hoje o Vacimóvel estará na região do bairro Diamantino. Então nós estamos fazendo um esforço muito grande, mas precisamos que a população, essa pequena parcela que ainda falta, nos ajude para que nós possamos nos proteger. A Europa vive ali com um novo vírus, bastante agressivo, mas nós temos certeza que a vacina ela ameniza muito. Está comprovada contra a ciência, contra o estudo, a pesquisa, não tem argumento que sobreviva. Então, Michael, nós precisamos que a população complete esse ciclo vacinal para que a gente tenha essa melhor condição de vida para todos nós. Nós temos que ter compromissos uns com os outros, afinal de contas, vivemos em sociedade. Claro. Prefeito, para a gente finalizar, uma avaliação tua das prévias do PSDB, que é o partido ao qual o senhor é filiado, foi eleito prefeito de Caxias do Sul e que agora, no último final de semana, aprovou João Dória como candidato à presidência da República. Como que o senhor avalia esse momento do partido, o PSDB, e como o senhor avalia o nome de Dória candidato à presidência pelo partido? Olha, em primeiro lugar, um sentimento de decepção naquele domingo, porque eu não tenho dúvida, se as prévias tivessem sido realizadas naquele domingo, as chances do Eduardo Leite seriam muito maiores. E acho que o Brasil teve um prejuízo muito grande, porque seria uma boa alternativa para o próximo pleito eleitoral. Seria mais uma candidatura posta em condições de disputar. Quanto ao Dória, nós não o apoiamos, eu conheço ele apenas de notícia, de rádio, coisa. Eu até vou me permitir de não tecer comentários sobre ele, porque não era o meu candidato, tenho muito pouca informação sobre ele, né? Mas conheço muito bem o governador Eduardo Leite. Eu acho que o Brasil teria tido uma opção de uma oferta de candidatura alternativa na altura de que o povo brasileiro precisa nesse momento, uma pessoa sensata, equilibrada, dinâmica, com ideias inovadoras e que proporcionou uma transformação no Rio Grande do Sul com muita harmonia, sem confronto com nenhuma categoria, no amplo debate, com diálogo, trouxe o Rio Grande do Sul para uma situação muito favorável. Eu não tenho dúvida que seria uma grande opção para o país. Lamentavelmente, os filiados optaram pela escolha do Dória e agora vamos aguardar o cenário aí do próximo ano. Adilode Domênico, prefeito de Caxias do Sul, muito obrigado pela tua gentileza conosco mais uma vez. Um forte abraço, uma excelente semana e um bom trabalho, prefeito. Obrigado, Maicon, a todos os teus ouvintes, um grande abraço. Obrigado pelo trabalho que vocês têm feito em prol da sociedade de Caxias do Sul, principalmente incentivando e divulgando a campanha da vacinação. Grande abraço, Maicon. Obrigado. Um grande abraço, muito obrigado. Muito bom rever o amigo. Um forte abraço e até a próxima.